Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos na nossa live. Temos um pouquinho de atraso devido à minha conexão que não estava muito legal. Então, queria conversar com vocês, tirar dúvidas, aproveitar esses momentos para vocês questionarem, né? Abordarem algumas questões sobre a Apple, qualquer atividade que vocês queiram falar na nossa live de Fundamentos do Paisagismo. Então, nós falamos anteriormente a respeito, né, do paisagismo, quais que são os elementos, a importância de um bom planejamento, o reconhecimento do paisagismo como ciência, como uma arte de criar espaços, né, de forma mais funcional, agradável, né, combinar os elementos naturais, os elementos artificiais, né, seja eles elementos construídos, né, harmoniosamente, ou as espécies, apenas as espécies vegetais. Nós vimos que a importância da composição ela ter uma função, né, não só meramente estética, mas ela ter uma função principal. Então, se eu vou fazer um paisagismo contemplativo, eu preciso ter esse espaço de contemplar, né, de vivenciar, que é muito importante, tá? Então, eu gostaria também, vou abordar algumas questões para a gente, se vocês tiverem algumas dúvidas, colocarem ali no chat, coloca de onde vocês estão falando, quais que são as dúvidas específicas, para eu poder estar auxiliando vocês nesse quesito, muito importante, que é a nossa aula extra, né, que funciona como uma aula de revisão, assim, além da revisão, tá? Então, é muito importante vocês questionarem, né, me indagarem ou tirar algumas dúvidas no contexto geral da disciplina de paisagismo. Então, é importante vocês também lembrarem que o paisagismo ele vai haver uma integração tanto das questões da arquitetura, mas Jéssica, eu não estou fazendo arquitetura, eu estou fazendo design de interiores. Sim, mas você vai ter que integrar a arquitetura ou o edifício existente nesse espaço, ou o edifício que vai ser construído dentro desse espaço também. Integra-se também o design, né? Como que eu vou desenhar, como eu vou trazer sinais, semióticas, símbolos para esse paisagismo, né? Vai ser um paisagismo orgânico, como que ele vai funcionar? As questões da botânica, né? A questão da escolha dessas espécies vegetais, que vai estar influenciando com o meio natural, que é muito importante também.
Geografia, se vai haver a movimentação de terra, não, como que eu vou trabalhar esse solo é mais arenoso, esse solo tem mais questões de argila, como que é a função, né, da composição desse solo, que é muito importante. Vai haver movimentação de terra, não vai haver, e a ecologia, né, que é toda a integração desse meio ambiente, os seres humanos, né, as espécies vegetais, os indivíduos que estão envolvidos também dentro desse espaço, que é muito importante. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês também o link da frequência dessa aula, que eu acabei me esquecendo de pegar aqui, e vou colocar aqui para vocês o link dessa aula para vocês poderem estar colocando ali na frequência. Deixa eu só conectar aqui. Daí eu vou deixar fixo no chat para vocês poderem estar comentando dentro do chat ali. Só um momentinho. Então, o que é importante a gente pensar? Enquanto eu vou abrindo ali, o paisagismo a gente tem que considerar os elementos de equilíbrio visual, tá? Então, eu tenho que seguir a proporção, eu tenho que seguir o contraste, a harmonia e dar como um todo, o resultado final é uma unidade, para nós criarmos um projeto funcional e esteticamente agradável. Então, eu tenho que seguir alguns elementos, tá? Alguns elementos principais. Então, equilíbrio visual, proporção, contraste, harmonia e unidade, que é muito importante. Nós temos alguns elementos fundamentais no paisagismo, que são elementos naturais. A água, as vegetações, o uso de madeira, né, que é muito importante a gente trazer uma atmosfera mais acolhedora, o uso das plantas, o uso dos elementos naturais, né, eles fazem com isso, você traz algum elemento que é essenciais para o paisagismo, mas não que precisa necessariamente ter. Ah, Jéssica, é obrigatório trabalhar com água, trabalhar com vegetação, com elementos naturais? Não, você pode fazer um paisagismo totalmente artificial, um paisagismo totalmente diferenciado, mas é importante que você traga esse equilíbrio, é bem bacana nesse sentido, tá? Nossa, não tô conseguindo abrir aqui para mandar para vocês o chat. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, é importante a gente pensar nesses quesitos. Normalmente as pessoas falam assim, o paisagismo é muito, só tem elementos naturais. Não, é importante a gente trabalhar esses elementos, que vai dar um sentido muito maior no paisagismo, tá? Como um todo. Aqui, vou compartilhar aqui com vocês. Esse é o Forms para vocês responderem. Jailton respondeu ali, boa tarde, Jailton, boa tarde, todo mundo que está em casa. Eu vou deixar fixo no comentário ali o Forms para vocês. Então, dando continuidade aqui dentro Então, falando da água, né? Então, é um elemento essencial para o paisagismo, ela traz uma sensação de tranquilidade para esse ambiente. A vegetação, quando a gente faz o uso dessas plantas, dessas árvores, traz uma atmosfera muito mais acolhedora, mais aconchegante, então facilita bastante nesse quesito, tá? Elementos construídos, você pode criar caminhos, terraços, trazer muros, né? Acionar uma estrutura de paisagismo, uma pérgola, por exemplo, de concreto, como eu comentei, tá? Então, na evolução histórica, a gente tem o paisagismo desde a antiguidade, com os clássicos gregos, romanos e egípcios, né? Então, houve essas raízes mais antigas, então, os jardins suspensos, jardins dentro dos cleros, jardim dentro dos mosteiros, né? Que servia como função, uma forma de escape, né? Para dentro da questão da religiosidade, né? Uso de espécies frutíferas também dentro desse sentido. Já no Renascimento, os jardins como extensão das residências, então, jardins mais simétricos, mais tendo efeito ótico, uso da água, simetria, né, proporção. Eram os jardins que as pessoas que detinham mais poder aquisitivo, tá? Então, é muito importante da gente trabalhar nesse sentido, tá? Que mais aqui que eu posso estar falando para vocês a respeito do paisagismo? No período romântico, nós temos os paisagismos mais naturalistas, assim, há uma valorização muito melhor e maior um elemento mais natural dentro do paisagismo, então uma sensação também de escapismo, né, para tranquilidade. A gente vê muito em filmes, uma sensação mais de ter, assim, fugir do que a gente está vivenciando hoje, né? Fugir da rotina diária. Depois a gente tinha os jardins medievais,
né? E também era uma forma de tranquilidade, de trazer algo mais não interiorizar dentro das residências. Quando a gente cria paisagens, né, o primeiro é fazer uma análise do local. Então, eu vou considerar, claro, as necessidades e as preferências do meu cliente, mas eu tenho que analisar o que esse espaço que vai ser projetado, se ele já tem alguns elementos, se esses elementos vão permanecer ou não, se eles vão sair, se já tem algumas espécies vegetais, quais espécies vegetais estão, se tem pontos de água, se tem pontos de iluminação, como que é a questão principal, que é a insolação, você verificar a reação do sol é muito importante para você definir quais as espécies vegetais vão estar nesse espaço, porque dependendo que você não faz essa análise, né, das condições bioclimáticas, isso vai te influenciar muito na questão que o paisagismo vai precisar ser mais de manutenção, ou o teu cliente vai precisar ter que alcalinizar o solo, ou não, vai ter que fazer umas trocas mais frequentes dessa vegetação, então é importante a gente pensar nesse sentido também, tá? Então, você faz uma análise bioclimática, você vai verificar o que tem dentro desse espaço, se há uma necessidade de trabalhar esse solo também, não, é só o dia inteiro, quais espécies vegetais que eu vou colocar que aguentam toda essa insolação, perdão. Não, eu vou ter uma meia sombra. Então, quais são as espécies? Se é meia sombra, eu posso trabalhar com espécies de forração, que vão ser mais tranquilas. Eu posso trabalhar com um jardim vertical, dependendo do espaço. Então, é importante você fazer esse briefing, fazer esse levantamento para depois fazer o briefing, né? Então, eu vou fazer um levantamento, eu vou analisar as condicionantes desse meu espaço, seja ela em território, né, de tamanho principalmente, e sim o que vai estar influenciado. Então, como eu comentei, do sol, da água, como que está esse solo. Normalmente o que é mais comum, vou analisar lá, vou tirar umas fotos e não faço um levantamento mais preciso disso. Aí eu vou contratar só o pessoal da grameira para plantar as espécies. Não, o papel do paisagista, né, ou o papel do arquiteto e paisagista, ou do designer de interiores que vai trabalhar essas questões do paisagismo, é ele vivenciar esse espaço, né? Então, ele olhar para as necessidades do teu cliente, olhar para as necessidades do espaço também, porque muitas vezes o cliente tem os desejos, mas as necessidades ou as prioridades não são definidas. Então, um bom briefing vai otimizar muito o seu trabalho, tá? Deixa eu ver aqui mais. O estudo da vegetação. Então, a gente tem dentro do paisagismo o estudo da morfologia vegetal. Por quê? Porque além do caráter estético, nós temos que pensar também qual que é o caráter dessa vegetação, quais são os fatores de adaptabilidade dessas plantas, né? Em relação ao clima. Meu cliente pediu tulipa. Mas tulipa, ela tem uma certa característica, né? A gente sabe que tulipa normalmente tem em vasos, mas a tulipa no chão, como que funciona? Qual que é o clima, né? Jéssica, o clima é muito sol o dia inteiro. Então, não é o mais adequado você plantar a tulipa. Então, é importante a gente pensar nas diversidades de espécies, que hoje tem uma facilidade de a gente achar as espécies através da internet. A gente consegue ter, além do acesso muito melhor agora hoje das empresas de compra, né, de venda das diversidades de espécies. Então, hoje o acesso é muito mais fácil, não é tão caro como a gente imagina, então você consegue pensar nisso, você consegue verificar as características também das espécies vegetais, e hoje muitas espécies elas estão bem adaptáveis em relação ao clima, né, questões das modificações genéticas, então isso permite essa diversidade muito maior do que a gente tinha alguns anos atrás, tá? E claro, o conhecimento, né, o conhecimento técnico permite a gente ter um domínio muito maior das espécies vegetais, o que pode acontecer, o que pode plantar, o que cada espécie realmente precisa, tá? Então é muito legal nesse sentido. Alguma dúvida no chat? Era mais assim, eu queria conceituar novamente as questões do paisagismo, tirar dúvidas específicas. A aula extra é uma aula mais rapidinha, assim, em torno de 15 minutinhos, 10 a 15 minutinhos, mas é mais para vocês tirarem as dúvidas específicas a respeito dessa disciplina, das questões, se tem alguma coisa que eu possa estar auxiliando vocês. Se não, eu deixo à disposição os meus contatos para vocês, para a gente tirar dúvidas específicas dentro da disciplina também. É uma disciplina bem gostosa, ela é uma pena que ela é bem rapidinha, né? Mas paisagismo é uma hora que a gente consegue
transformar as pequenas paisagens, os pequenos espaços. Muitas vezes, eu tenho um espaço pequenininho, mas eu tenho um jardinzinho de inverno, ou eu tenho um espaço pequeno, uma varanda, o que eu posso trazer mais aconchego? O paisagismo também é a questão de psicológico, né? O aconchego que ele proporciona dentro dos espaços, e é uma repaginada de uma forma muito mais prática. Eu tenho um espaço pequeno, mas eu não sei cuidar de plantas, então traga plantas permanentes. É importante vocês saberem a diferença de plantas permanentes, plantas preservadas e plantas artificiais, né? As plantas artificiais é aquelas plantas bem assim, artificial mesmo, você vê que não é verdadeira. A planta preservada é aquela planta que você consegue, é uma planta natural que foi biofilizada, então foi retirada toda a água dela e ela fica para a vida, né? Então ela preservou-se, então ela tem trazido uma característica, lógico, o valor dela é mais caro, mas ela tem a sensação de ser mais natural. Então muitos jardins verticais em shopping centers, em lojas, em escritórios, eles têm permitido trazer a mais naturalidade dessas espécies vegetais e faz com que seja um ambiente bem agradável, que não tenha manutenção nenhuma. Tá? Acredito que não tem nenhuma dúvida. Eu estou à disposição. Desejo bons estudos para vocês. Obrigada pela atenção do pessoal e até mais.